Oi, gente, tudo bem? Se você nunca ouviu falar sobre perimese gravídica, assista esse vídeo, porque eu vou contar pra você o que aconteceu na minha gravidez. Então, gente, eu fiquei grávida e aqui mesmo no canal tem um vídeo contando como eu fiquei muito surpresa e muito feliz ao descobrir que estava grávida. Mas eu não sabia do que estava por vir. Quando eu estava com aproximadamente 1 mês e meio de gravidez, eu tive um sangramento. Estava em casa, normal, tudo quieto, e do nada eu comecei a sentir um sangramento. Na mesma hora, eu corri para o hospital, onde cheguei lá, fui atendida super bem, fiz uma ultra, fiquei lá em observação, esperando para sair o resultado do exame de que tinha acontecido. Quando o resultado chegou para mim, eu descobri que eu estava com hematoma. Hematoma é como se fosse um simples machucadinho, simples, no útero, e isso pode acontecer o aborto, dependendo do tamanho desse hematoma. O meu hematoma ainda estava pequeno, mas eu tive muita restrição do que eu poderia fazer ou não, ou seja, eu não podia fazer quase nada. Eu moro numa casa em cima, dos meus pais. Então, eu não podia vir para minha casa, porque tinha escada, e a escada era um esforço. Então, eu tive que ficar de repouso na casa dos meus pais por 1 mês e meio, mais ou menos. Mas ainda não era a pior parte. Foi aí que eu fui internada. Por que eu fui internada? Calma que eu vou chegar lá. Gente, todo mundo sabe que a maioria das grávidas passam mal, enjoam, e isso é normal. Tem desejos, mas eu não tive desejo. Então, eu enjoava como toda grávida, sendo que a hiperimese gravídica, que é a doença que eu tive durante a minha gestação, significa que eu não vomitava o normal. Normal. Vômito é normal? Não. Mas o que acontece? Toda grávida normalmente enjoa pela manhã, assim que acorda, quando vai escovar os dentes, a primeira refeição ou até mesmo à noite. É comum uma grávida vomitar de 3 a 4 vezes por dia. Esse é o comum. Eu, Lohane, vomitava cerca de 10 a 15 vezes no dia. E não é exagero, juro pra vocês. Essa doença é ocasionada quando os vômitos são excessivos, não é uma coisa controlada. E eu consegui, por incrível que pareça, enjoar de tudo, até da água. Tem como enjoar da água? Tem, eu enjoei. Gente, eu não conseguia comer nada, não conseguia sentir cheiro de nada. Até hoje, eu amava alho antes de engravidar. Hoje em dia eu ainda tenho um pouquinho assim, sabe, daquele feijão cozido, aquele cheirinho. Quem já esteve grávida sabe como que é esses enjoos. Então eu passei por essa fase e eu não estava nada bem, porque de tanto eu vomitar com essa quantidade, grande quantidade, eu precisei tomar um soro chamado Ring. Ele é um soro que ele é laranja. E eu ficava indo no hospital todas as quintas-feiras para poder eu tomar esse soro. Porque eu precisava me alimentar, eu estava perdendo muitas vitaminas, não consegui comer nada. Para vocês terem uma noção, eu perdi 6 quilos durante a minha gravidez. E eu me preocupava muito com isso, porque eu estava gerando uma vida, eu precisava passar para a criança todas as vitaminas, nutrientes, tudo que ela precisava, né? Para uma criança crescer saudável dentro de mim. Mas eu não estava conseguindo me alimentar de jeito nenhum. Gente, a minha gravidez todinha foi banana e maçã. E isso, tipo, empurrando, porque nem sempre eu conseguia comer tudo. Para vocês terem noção, eu vomitava tanto, mas tanto, que eu me urinava. De tanto, eu já não tinha mais força. Sabe quando você tá se sentindo mal e você coloca tudo pra fora, mas ainda fica, sabe, aquela sensação? Era assim. Gente, é a pior sensação que eu já passei na minha vida. Sério mesmo, foi a pior. E o que aconteceu? A minha médica, minha ginecologista obstetra, né, conversou comigo e falou que eu ia precisar tomar alguns remédios. Eu tava indo todas as quinta-feiras no hospital para poder fazer o uso desse soro, mas não estava sendo suficiente, porque mesmo assim eu continuava passando muito mal.
E nenhum remédio, grávida não pode tomar quase nenhum remédio, tem muita restrição de remédio para grávida, então eu não podia fazer nada. Simplesmente água de coco, algumas coisas assim, mas meu organismo não aceitava. Foi aí que eles decidiram me internar. Eu fui internada, fiquei 10 dias internada. 10 dias. Vocês não têm noção que isso parece que é o fim. Quem já ficou internado na vida sabe que é horrível. Horrível, horrível demais. E nesses 10 dias que eu fiquei internada, eu fui fazendo uma série de exames. Eu tinha que fazer 3 exames de sangue por dia. Não é mentira, gente. Era 3 exames de sangue por dia. Soro era 24 horas. E ali eu tomava vários remédios para enjoo e tudo mais, sendo que não passava. Eles decidiram fazer comigo um tratamento assim. Eu iria começar da dieta líquida até chegar sólida. O que é a dieta líquida? Uma sopa. Mas é a sopa normal que a gente conhece? Não. É uma sopa onde eles cozinhavam o legume, cozinhavam o macarrão, escorria a água e me dava para me beber, para ver se o meu organismo aceitava. Quando eu olhava aquela situação daquele líquido que eu tinha que beber quente, gente, não dava. Aí que eu colocava mais coisa para fora ainda. E essa adaptação foi muito difícil, esses 10 dias, para poder conseguir me alimentar. Muito difícil. Foi aí que eu comecei a tomar somente tipo um suco de caju. Sendo que eles falavam, você tem que se alimentar, você tem que se alimentar. Mas toda a refeição era difícil. Até que foi aumentando aos pouquinhos, veio a comida pastosa e tudo mais. Mas mesmo assim eu não aceitava. E isso foi muito ruim pra mim. Que por eu não estar ingerindo nada, eu também fiquei com o intestino muito preso. Não conseguia evacuar de jeito nenhum. E, querendo ou não, pra você ir embora do hospital, você tem que estar, né, tudo funcionando perfeitamente. Porque você tá ali porque alguma coisa não tá legal. E eu comecei a ver que os médicos estavam me pedindo muitos exames. Eu fazia todo dia uma ultra para acompanhar como que estava a criança. E um dia, uma enfermeira chegou na sala e falou assim para mim: você vai subir pro CTI. Eu comecei a chorar desesperada. Meu esposo tinha acabado de chegar do trabalho para ir me visitar. Eram umas 8h pouca da noite. Minha mãe e meu pai estavam comigo também nesse momento. Gente, eu tomei um choque tão grande que eu falei, eu não vou. Aí a minha mãe nessa hora perguntou à enfermeira por que eu iria subir. A enfermeira falou para ela que foi ordem da doutora, que a doutora falou que eu iria precisar ficar no CTI para ser acompanhada melhor. Gente, aquilo ali para mim foi desespero. Eu falei, ou eu tô morrendo, ou eu tô com uma doença muito séria, ou minha filha vai morrer, alguma coisa muito ruim vai acontecer para mim ir pro CTI. Gente, eu fiquei desesperada, vocês não têm noção. Fiquei muito, muito, muito desesperada. Mas a gente não pode perder a fé em Deus. A gente tem que acreditar e ir com a nossa fé até o final. E foi justamente o que a gente fez. Minha mãe pediu para conversar com a doutora. A doutora falou que meus exames estavam dando algumas alterações no pâncreas. E ali eu precisava ser monitorada por um médico 24 horas. Sendo que no quarto não tinha como ficar esse médico 24 horas. Só ficava as técnicas de enfermagem e uma enfermeira responsável pelo aquele corredor, né? Então, ela me explicou que eu deveria subir para lá, pro CTI, que lá eu teria todos os médicos ali que estavam responsáveis o tempo todo para me ajudar no que fosse preciso. Gente, eu fiquei muito nervosa, chorei, porque a experiência do CTI é horrível. É pior do que a internação de quem fica no quarto. No CTI, você não pode usar celular, você não pode ver televisão, você não pode usar roupa, você não pode levantar da sua maca para ir no banheiro, ou seja, fralda. Gente, que sensação horrível. Vocês não têm noção, noção. Eu fiquei num leito e eles são divididos por cortina e várias outras pessoas, né? A maioria eram idosos, não tinha ninguém da minha faixa etária, eu era a mais nova que estava lá. Na época, né, eu estava com 21 anos quando eu engravidei. Hoje eu tenho 23, só para constar. Mas nisso tudo eu fiquei desesperada porque não tinha acesso a nada. Eu não conseguia dormir, porque no CTI você coloca termômetro, é um fiozinho gigante, não é igual o termômetro que a gente usa. Você cola vários negocinhos, igual quando vai fazer eletro, né? Pra poder monitorar o teu corpo todinho. E é assim, se tu se mexe pra cá, um negócio dispara. Bip, bip, bip. Se tu se mexe pra cá, o negócio dispara de novo. Então, tipo, tu tinha que ficar lá parada. Por mais que eles sabiam que você não tava morrendo, que você tava se mexendo e por isso tava apitando,
Mas, tipo, eu me sentia chata, né? Toda hora apitando. Fora que os outros idosos também ficavam apitando, então eu fiquei nervosa. A ponto de um cardiologista, que era o médico de plantonista lá, né, no dia, ele veio conversar comigo que eu não podia tomar nenhuma medicação para poder dormir, por eu estar grávida. Então, que eu tinha que tentar me esforçar para dormir, que isso ali ia passar, que tava tudo bem comigo. O médico foi super atencioso, foi assim, um anjo que Deus colocou ali para ficar comigo no CTI. Porque nem visita você pode receber direito no CTI, gente. O CTI é uma coisa muito grave, são pessoas que estão muito maus. Então, a minha visita era de 4 às 5, só podia entrar uma pessoa de cada vez e limite de 3 pessoas. Então, tipo, tinha 1 hora para 3 pessoas me visitarem, sendo que era uma de cada vez. E nessa hora entrava sempre minha mãe, meu pai, minha sogra, porque esse horário meu esposo estava trabalhando e eu já estava agoniada no segundo dia, porque além de eu só ver eles, meio que 20 minutos cada um, gente, vocês não têm noção como que é horrível. Eu ainda não podia ver meu esposo, não podia ficar com o celular para ligar para ele, para saber como que ele tava. Então eu ficava só recebendo as informações pelos meus pais. Foi horrível. Mas, por outro lado, eu sentia assim o cuidado dos médicos, a atenção que eles tiveram por mim em questão de conversar. Esse cardiologista, ele foi muito legal comigo. Então ele conversava, ele ia lá, falava se eu tava tudo bem, que aquilo ia passar, pra mim ficar tranquila, que não tinha nada demais, mas eles precisavam olhar meus exames, me monitorar. Graças a Deus, foi constado que eu não tinha nada no meu pâncreas. Eu não sei por que deu essa alteração. Eu, na minha concepção, que eu não entendi ainda direito até hoje, eu acho que de tanto eu fazer força, não sei se tem algum sentido. Se tiver algum médico me assistindo, por favor, me fale. Mas eu acho que de tanto eu ficar fazendo força, como o pâncreas fica mais ou menos atrás do estômago, eu lembrando assim, acho que é isso, eu fazia muita força e isso começou a meio que incomodar, né? Como que é quando fala... Acho que essa força, né, de vomitar fica espremendo meio que o pâncreas. Essa não é a palavra certa, mas é isso que eu quis dizer. E nisso, começou a meio que dar algumas alterações. Mas para honra e glória do Deus que eu sirvo, essas alterações foram constadas que não era nada. E eu desci pro quarto de novo. Mas tudo isso aconteceu também com muita oração das pessoas que me amam, das pessoas que gostam da minha família, que estavam torcendo para dar tudo certo. Então essas pessoas fizeram relógio de oração para me ajudar. E, gente, é muito bom você se apegar em Deus quando você está passando por algum momento difícil na sua vida. E a única pessoa que única pessoa, né? Deus pra mim é meu pai aqui presente comigo. Então, tipo, a única pessoa que eu tinha ali, o único ser que tava do meu lado o tempo todo, até mesmo quando minha família não pôde estar do meu lado, era Deus. E eu voltei pro quarto, tive alta, graças a Deus. Logo em seguida, eu voltei para casa, consegui começar a me alimentar mais ou menos e tal. Vomitei muito ainda durante a gravidez. Descobri o sexo, que era uma menina. Fizemos um chá de revelação. E esse foi o resumo da minha gravidez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar trazendo muito mais vídeos falando sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida como mãe, como esposa, alguns vlogs legais aqui do meu dia a dia. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas que estão grávidas ou que passaram pela mesma situação que eu. Eu nunca tinha escutado algum vídeo aqui em português no YouTube falando sobre peremese gravídica, por isso eu vim trazer um pouquinho, mesmo leiga do assunto, eu vim trazer um pouquinho do que aconteceu comigo, tá bom? Espero que vocês curtam, compartilhem, acione o sininho de notificação aqui para vocês receberem toda vez os meus vídeos quando eu postar. Me siga também no Instagram, quem puder, por favor, tá? Lohane_oficial. Gente, é isso. Um beijo para vocês e aguarde os próximos vídeos. Beijos!